Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, vamos começar a falar numa aula. Eu acho interessante esse assunto. Eu acho que assim, é para ter um entendimento um pouquinho mais sobre ele e tudo mais, porque a gente vê que há uma questão de debates bem assim fortes sobre esse tema por causa do esporte. Esporte é uma coisa que todo mundo acaba visualizando um pouco, muito, mas todo mundo entende um pouco e sabe do que se trata algumas coisas. E aí gera sempre aquela polêmica da questão de que como é que tá a mulher no esporte, mas por que que eu não assistindo, por que que eu não vejo a mulher isso, por que que eu não vejo aquilo. Então, assim, geram todas essas polêmicas. Eu acho legal a gente entender um pouquinho da história. E, lógico, que nem eu sempre falo, antes de tudo, e até vou falar também no final, quem me conhece sabe, para mim o esporte é para todos, tá? Todo mundo pratica tudo, todo mundo pode fazer tudo. Só que não foi bem assim no decorrer dos anos, né? As coisas foram um pouquinho diferentes. Vou explicar um pouquinho então para vocês. Eu vou falar da parte olímpica, tá? De começo e tudo mais, estou falando do Brasil. Só que, lógico, teve em meados lá, teve em 1900 a questão da Olimpíada e tudo mais. Colocavam quem trouxe a Olimpíada de volta, que foi em 1896, eu não lembro o nome certinho da pessoa, trouxe, aí falou que não, a mulher não precisava praticar, que a mulher saiu só para fazer a criança. Só que não. Aí teve até uma mulher que fez o feito de correr a maratona um dia depois que teve a maratona mesmo dos homens nas Olimpíadas. Só que muita gente tipo, acabou deixando de lado e tudo mais. Só que ela fez isso para provar que a mulher consegue sim correr os 42 quilômetros e tudo mais. E nisso começou sempre os debates. Agora, se tratando, por exemplo, do Brasil. No Brasil, a gente pensa assim, né, que interessante tudo mais. Ah, como é que funciona? A aparição veio lá em 1936, né, a Maria Lenk. A Maria Lenk foi uma atleta brasileira que ela foi por conta, assim, falou, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Só que assim, muita gente, tipo, não ligava a participação dela. Voltando antes até mesmo dela, quando eu faço a parte não ligada, eu coloquei até embaixo, você pode olhar, eu pouco respeitado e sem premiações. Quando eu digo esse pouco respeitado, o que funciona? Quando teve o caso que eu falei para vocês da maratonista, teve o caso nas Olimpíadas seguintes de mulheres querendo participar. E aí, quando eles falam, não, que vai participar e tudo mais, colocaram que o quê? Tudo bem, vai participar, mas só que você vai participar do golfe e do tênis. Por quê? Porque falam, não, por causa que não tem contato, então ela não vai ter o contato com o adversário, então não tem problema. E aí fica uma coisa bem complicada, ainda mais porque assim, a gente pensa, poxa, qualquer um consegue praticar. Mas então era uma coisa bem pesada e ficavam insistindo nessa tecla de que a mulher não ia participar. Tanto que a Maria Lenk é porque nadadora, né? Então fazia os exercícios e tudo mais, aí não tem o contato com os seus adversários. Só que assim, foi mostrando que a mulher pode participar. E aí foi a primeira brasileira que chegou a aparecer na Olimpíada. Falou, não, eu vou, eu vou, eu vou. E foi. E deu certo. Deu certo assim, no sentido de ganhar o prestígio, de mostrar que a mulher pode fazer. Pode, estamos aí para isso. Qualquer esporte pode ser praticado. Bom, falando do Brasil, vocês conseguem ler aí, ó, o artigo 54 sair, foi, ó, vocês olham ali a data, 1941. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Era uma coisa bem complicada, né? Que falava a mulher só não pode competir tal coisa, e não pode competir aquilo, não pode competir aquilo. Mas como assim? Por que que fala que não pode competir? Qual que é o intuito disso? O que que prova que ela não pode fazer isso? Porque a gente sabe que vivia numa situação bem complicada, né? Bem pesada naquela época, o pessoal que vivia, então era uma situação assim bem, o pessoal tem que tomar cuidado, tem que falar, olha, é isso, aquilo e tal. Então eles acabavam seguindo esse tipo de regras que agora, graças a Deus, foi mudando, muito mudando. Então nós temos um papel muito diferente agora. Eu vou falar isso mais para frente. Só que então ainda tinha muito forte aquela questão de tipo, não, a mulher não vai servir para praticar. Só que isso foi mudando, tá? Eu coloquei uns exemplos ali que foi no decorrer dos anos, isso foi até antes dessa parte aí da história que eu falei do artigo. Temos exemplos de algumas atletas: Maria Dalva Proenza, Wanda dos Santos, Jaqueline Silva. Temos muitas outras ali, tá bom? Pra gente poder conversar, que foi passando no decorrer dos anos. Só que o que eu acho interessante, quantos desses nomes vocês conhecem? Então aí é que é uma coisa complicada, porque, por exemplo, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Talvez a Maria Lenk que eu comentei antes já ouvi falar, por causa do quê? Aí o pessoal fez por quê? Tem coisa aí no nosso dia a dia que tem a ver com a Maria Lenk, mas tem gente que nem percebe isso.
Tá vendo? Nem sabe por que é Maria Lenk. O nome de um local lá diferente aqui que tem por São Paulo. Por quê? Tá vendo? Então, essas são as situações. Então, o que, que funciona? Porque quem é essa atleta? O que, que ela faz? Tem muitos atletas aí de atletismo que eu estou falando dos nomes aí. Que foi no decorrer do tempo participando, fazendo de tudo participar. E quantos de vocês sabem disso? Não sabe. Em 1964, teve essa atleta aí que vocês estão vendo, a Aida dos Santos. A Aida, ela foi para uma Olimpíada sem auxílio. Tá vendo que eu coloquei sem comissão? Ou seja, não tinha técnico com ela, não tinha alguém no suporte, ela não tinha os materiais para fazer o exercício direito. E mesmo assim foi fazer o atletismo e chegou bem. Foi quarto colocado. Quarto não é grande coisa. É sim, pessoal, numa Olimpíada. O fato de você já ser um atleta olímpico, você já está no nível, tá bom? Quando você chega a nível olímpico ali, ó, atleta olímpico, já era. Você está no nível dos melhores. Porque a Olimpíada é um campeonato muito forte para essas modalidades esportivas. É o principal campeonato junto com o Mundial. Então é muito importante que eles participem. E aí essa mulher conseguiu o feito e todo mundo, não sei o que, e só ficavam tentando prestigiar o homem. E o feito dela foi ótimo. Só que quantos de vocês sabem disso daí também? Quantos de vocês buscaram saber? Porque às vezes a gente vê que as pessoas são contra, não são a favor desse tipo de ato, mas não vão atrás da história para ver direito, não vão a fundo nas histórias para entender. E essa é que é a questão. Olha como ela é importante. O papel da mulher também no esporte faz bem mesmo. São muito boas no que fazem. E eu comento até nas salas. Poxa vida, professor, então quer dizer que o homem é mais forte? Não, o homem não é mais forte que a mulher. Tem partes lá que tem a tendência por causa disso, questões fisiológicas, tal, biológicas. Só que se eu for enfrentar uma atleta de atletismo para correr, eu vou ficar para trás rapidão. Se eu for enfrentar um atleta de lançamento de disco, de dardo, arremesso de peso, coitado de mim contra, a pessoa, contra ela. Ela vai fazer muito melhor que eu, com certeza. Está muito mais forte que eu, treinada. Não tem o que reclamar, não tem o que falar. Ela é atleta, ela consegue chegar na força. Então não se compare do homem com a mulher nessas questões, que ela também consegue. Então outras coisas que a gente tenta comparar, que eu também vou colocar mais para frente. E não deixem de correr atrás então. Querem ajudar a mulher? Prestigiem, assistam mais, comentem mais, postem mais, já que gostam de postar nas redes sociais, postem mais atletas. Recentemente ali, Campeonato Brasileiro o Feminino, estão postando bastante coisas. Então postem, mostrem também que se interessam. Bom, vamos lá. Década de 90 foi quando deu uma crescida no número de participantes. Isso foi legal, porque começou a trabalhar para fazer a mulher ter uma importância maior no esporte. E ali, quando você pode olhar, coloquei poucos títulos, tá? Eu coloquei assim, títulos olímpicos, que é quando o Brasil começou a ganhar mesmo, em modalidades olímpicas. Aí coloquei dois, teve o vôlei de praia e teve o basquete. O basquete é uma história interessante. O basquete feminino, eu coloquei títulos olímpicos, só que ela foi vice, tá? Ah, nossa, ela foi vice. Vice-campeã olímpica é muita coisa. Só que ela também teve um campeonato mundial nessa década de 90, que ela ganhou. Então teve um basquete feminino que foi forte, muito forte. E aí, quantas pessoas sabem disso? A gente fala até na aula às vezes, mas só que aí o aluno deixa passar, não presta atenção. E aí depois quer reclamar, mas por que a mulher não tem o prestígio também? Ajude também, faça a sua parte. Está crescendo aos poucos. Foi crescendo. O prestígio delas é muito grande nesse sentido de participação. Porque agora elas estão ali, ó, estão bem firmes nessa parte. Eu acho legal vê-las assistindo. Então é legal você também dar o valor e começar aí. Assista, veja, pratique também o esporte, incentive a prática dele. Então é muitos fatores além de uma coisinha só. Para mudar, tem que ir mudando aos poucos, mesmo em muitos cantos diferentes. Vôlei de praia, teve os atletas que jogaram e tudo mais. Aí fica aquela situação da história do futebol feminino e o vôlei para menina. Não, tem o futebol feminino aí, vocês conhecem as atletas, tem aí a Marta, que todo mundo conhece já de tempo, eu não quis colocar sobre ela ali, porque vocês já estão carecas de saber, eu coloquei nomes de algumas que vocês não têm a menor ideia, porque não vão atrás. É fácil eu colocar a Daiane dos Santos, Marta, a Hortência mesmo do basquete, para muita gente, a Magic Paula, então é fácil colocar esses nomes que todos vocês conhecem. Só que aí os outros nomes de outros atletas também que participaram, muito bem por sinal, só que ninguém fala. Porque vocês também não estão ajudando. Eu gosto de assistir.
Quantos mais assistem? Quantos mais prestigiam? Quantos mais praticam os esportes? E incentivam a prática desses esportes para todo mundo? Essa que é a questão. Aí, nos tempos atuais, tem que colocar também que é interessante. 2016, que foi a Olimpíada, a última Olimpíada, era para ser esse ano a última, mas tivemos um fato ocorrido que foi uma coisa bem complicada, né, que está ocorrendo ainda, né, da pandemia. Então, em 2016, a última Olimpíada, esse foi o número de brasileiras que participaram, 209. 209 atletas brasileiras, ou seja, quase metade da delegação foi de mulheres. Olha que legal. Olha que legal isso. Quantos vocês sabiam disso? Quantos? Essa que é a questão que eu sempre coloco na cabeça de vocês. Para falar, a gente tem que puxar todos esses fatos e tudo mais. E essa parte eu acho sensacional de falar. Essa parte eu elogio mesmo, que eu quero ver que todo mundo participando. Não importa se foi mais homem, se foi mais mulher que foi participar. Eu gosto de ver o pessoal participando. Vocês me conhecem na aula, eu quero que você faça. Ah, mas eu não sei jogar. Já desistiu? Fala que não sabe? Ah, mas isso aí. E aí você mesmo já coloca na cabeça que isso não dá. Ah, mas isso não dá. Então, peraí, você fala que isso não dá e depois você quer reclamar. Mas como assim então? Se você nem tentou também, mostra que pode, mostra que consegue também. A gente tem que mostrar que todo mundo consegue fazer tudo. E eu acho certo isso. A mulher pode participar sim dos eventos olímpicos e está mostrando ali os números. Participa muito bem. Eu fico muito contente com isso. Em contrapartida, uma coisa ainda que se discute muito, que eu também acho que tem que ir mudando aos poucos, tem que ir melhorando aos poucos, é isso aqui. Como são as questões financeiras. Se você juntar os maiores salários, por exemplo, do esporte mais praticado no mundo, que é o futebol, juntar, se não me engano, as seis principais atletas, os seis maiores salários, os seis principais atletas, se não me engano, dá o salário de um dos principais atletas do futebol. As seis juntas dá um salário de um. Ou às vezes nem chega ainda, dos maiores e tudo mais. Daí eu falo, isso é uma coisa ruim. Eu não concordo nem um pouco. Aí todo mundo fala, ah, mas é porque a visibilidade é maior no masculino e tudo mais. É aí que entra o que eu falei nos slides anteriores. Assistam mais o futebol feminino, o basquete feminino, o vôlei feminino, o tênis de mesa, o atletismo, a natação. Assistam também. Vejam, vá, publiquem, põe no Instagram, vai lá, posta nos stories e tudo mais, posta em todas as páginas possíveis que vocês conseguem postar. Façam acontecer. Façam acontecer. Então ajudem. Aí aumentem a visibilidade delas. Isso é sensacional. E a última parte que é muito importante também, que eu achei muito complicada, é a discrepância nas premiações. Mostraram uma vez, não lembro qual das últimas Olimpíadas, o time masculino, que perdeu e foi vice-campeão, recebeu 5 vezes mais que o time feminino, que chegou a ser campeão. Coisa do tipo assim, aí todo mundo fica complicado, hein? Complicado. Então vamos caçando tudo isso e tentar melhorar com o tempo. A parte que você começa fazendo aos poucos, que nem, por exemplo, quando eu estou com vocês, eu citei o exemplo, vou fazer um campeonato lá na escola. Ah, é o futebol para os meninos e o vôlei para as meninas, o basquete, quem participar. Não, eu falei, quem quer se inscrever para futebol? Tá a lista da sala. Ah, mas eu não quero jogar. Ah, mas aquela menina vai jogar. Ué, ela pode jogar. Pode jogar e vai jogar e joga melhor que muitos aqui. Se não todos. Ah, o menino quer jogar vôlei, mas a gente tem o time. Deixa jogar. Deixa todo mundo participar de tudo junto. Não tem essa de menino e menina. É o time da sala. Vocês sabem que eu faço isso. Vocês me conhecem fazendo essa prática esportiva. Todo mundo pode jogar tudo. Basta ter a vontade de praticar, treinar e se incentivar para fazer. Então, assim, temos que trabalhar sempre para melhorar essa questão, porque o esporte é para todos, tá legal? A parte financeira, claro que aí tem a ver com as instituições, não conosco. Eu apontei ali porque tem TV próxima, tal, por isso que eu fiz instituições tipo assistir e tudo mais. Então cabe a nós todos assistirmos mais, incentivarmos mais a prática, queremos que todo mundo participe, porque está aí para todo mundo. Está vendo que eu mostrei para vocês de uma ordem cronológica ali um pouco na história, o papel está se mostrando importante para os dois lados.
mas tem coisas ainda que precisam ser mudadas. Então você tem que esperar com o tempo e tem que começar a batalhar por isso junto. Batalhe por isso que as coisas podem ir mudando. Apoio vocês vão ter, de todos os lados, todo mundo tem apoio. Ah, eu não consigo participar daquilo, é o preconceito geral. É a pessoa mais pesada não consegue fazer aquilo, a pessoa menor não consegue fazer aquilo, a mulher por ser assim não consegue fazer aquilo, o homem por ser assim não consegue fazer aquilo. Tem que quebrar o paradigma para todo mundo conseguir fazer as ações de todos os tipos de, eu posso dizer assim, atividades do dia a dia. O paradigma simples, todo mundo ajuda em casa, não é só uma pessoa que ajuda em casa. Então, tá vendo? Pô, por que você não pode aprender a cozinhar? Você que está assistindo a vídeo aula. Ah, professor, mas eu tenho preguiça. Então, tá vendo que é uma coisa que está vindo de você próprio? Não é que uma pessoa tem que fazer outra. Todo mundo tem que se ajudar. E se um dia você ficar sozinho, e aí? E não tiver nem como pedir comida? Tá vendo? Coisa simples no nosso dia a dia? Pessoal, fique por isso aí, tá bom? Eu fiz um respaldo simples. Quem já me conhece sabe que eu não concordo com essa desigualdade. Eu gosto de prestigiar todos. Eu prefiro que todos sejam prestigiados mesmo, porque merecem. Então, assim, fiquem com Deus, descansem. Esse foi vídeo aula, falando pausado, porque foi um tema legal de falar. Eu gosto. Na aula a gente conversa mais sobre isso. Tenta levar os números também para a aula, que eu acho legal os números para a gente trabalhar isso. Tá bom, meus queridos?